Estamos aqui no estádio Mané Garrincha, fim de Supercopa aqui 2021. Falamos com o treinador campeão, Rogério Ceni, do Flamengo. Rogério, boa tarde, parabéns pela conquista. Começamos com a pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Qual é o peso, o sabor dessa conquista em tão pouco tempo aqui no Flamengo? Bom, primeiramente, parabenizar a Confederação Brasileira de Futebol pela organização da competição. Uma competição que já existe há muito tempo, né, nos países europeus, nos grandes países europeus, e que o Flamengo hoje se torna o maior vencedor dessa competição e que a gente mantenha, né, isso vivo, principalmente quando chegam duas equipes, né, do pote de Flamengo e Palmeiras numa final. Eu acho que é um jogo que foge a Campeonato Brasileiro, se torna o jogo mais importante, talvez, do primeiro semestre. E hoje foi uma bela festa. Eu me sinto muito feliz ser campeão brasileiro em fevereiro, final de fevereiro. Nós estamos em abril agora, poder comemorar um outro título, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né, que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. Os dois times que venceram, que mais venceram no ano passado no futebol brasileiro, e a gente começa com mais um grande jogo. O horário talvez prejudique um pouquinho, né, o desempenho das equipes, mas um jogo que para mim fica marcado como especial, como quarto título dessa era nacional, quarto título nacional nessa era do Flamengo, e meu segundo título em 5 meses aqui no clube. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, qual o maior mérito do Flamengo nesse jogo, nessa conquista? Olha, o maior mérito ele não é só em si do jogo, né? Eu acho que é o planejamento que nós fizemos para estar aqui nesse momento, né? Eu lembro que no começo da competição, do Campeonato Carioca, muitos questionavam os jogadores de não estar presente, a gente não estar presente na beira do campo, né? Mas talvez esse planejamento ajudou. Nós não tivemos talvez o mesmo teste que o Palmeiras teve contra o Defensa e Justiça, que foi um jogo já mais pesado do que os nossos, né? Mas nós conseguimos dar alguns dias de folga e trabalhar durante 2 semanas, muitas sessões de treinamentos que ajudaram esse time a desenvolver, ganhar confiança e chegar no dia de hoje com uma condição física boa para tentar igualar o Palmeiras e no final sair vencedor. Então eu acho que talvez esse seja o maior mérito, além da qualidade do grupo, de se trabalhar, que é um grupo fantástico de estar junto. A gente tem prazer, nota que todos têm prazer de estar junto todos os dias. É um clube que a camisa pesa muito, né? O peso da camisa, quando chega em decisões, ela fala alto sempre a camisa do Flamengo. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, o Palmeiras adotou um jogo violento. Você em algum momento foi surpreendido nesse confronto? Não, acho que ele adotou um jogo mais faltoso, né? Fez com que diminuísse o ritmo do Flamengo. Nós temos sempre um bom toque de bola envolvente. O gramado hoje um pouco mais seco do que costumeiramente a gente joga, apesar de ser um ótimo gramado. Mas bateram bastante, né, nesse começo de jogo. Faltas nem sempre tão violentas, mas faltas que pararam muito o jogo. Talvez se nós tivéssemos adotado essa estratégia no início do segundo tempo, além das substituições que foram feitas e melhorou o meio-campo do Palmeiras, nós também poderíamos ter parado e diminuído um pouco o ritmo do jogo. Então, assim, nós tomamos o gol logo no começo, mas fizemos um bom restante de primeiro tempo, viramos o jogo. E no segundo tempo aí o time foi começando a cansar um pouquinho. Como eu falei, nós não tínhamos tido um teste tão teve na quarta-feira. E eu acho que isso pesou um pouco. Já no final, com as trocas, eu acho que o time, se não fez um jogo brilhante, eu reconheço que foi um jogo um pouco abaixo até do que a gente fez nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas ao menos nós tivemos mais velocidade um pouco. Os últimos 5, 10 minutos, se podia existir um vencedor, seria o Flamengo. Everton fez 2 grandes defesas no final da partida, buscamos o gol até o final do jogo. Tivemos um pedaço do segundo tempo, onde realmente o time jogou abaixo do que vinha jogando. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pelo título. Como um grande goleiro que você foi, qual sua avaliação sobre a atuação e o peso de Diego Alves na taça conquistada hoje? Com sua experiência, você deu alguma dica para ele nessa decisão? Bom, eu fico feliz por alguns motivos, né? O primeiro deles foi que em dezembro o Diego estava para sair do Flamengo. E eu sei o valor da experiência de um goleiro aos 35 anos, o que ele pode acrescentar, não só com defesas, né? Mas no dia a dia, no diálogo, na comunicação. Então eu fico feliz de fazer parte. E eu acho que ele devolve muito à nação rubro-negra hoje o esforço que foi feito para a permanência dele aqui. Esse é o primeiro ponto. Sobre os pênaltis,
Eu digo para você que é mais fácil estar lá embaixo do gol do que como treinador ali fora. Mas é 100% mérito dele. Eu nunca nem toco nesse assunto com os goleiros, porque eu acho que é muito da percepção, é muito intuitivo para o goleiro, né? E ele teve uma coisa muito importante, ele acreditou até o fim, porque 2 pênaltis abaixo, faltando 2 cobranças, é muito difícil você reverter. Só mostra o grande goleiro que ele e o acerto que nós tivemos em mantê-lo por mais um ano defendendo as cores do Flamengo. O Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Rogério, boa tarde. O que você pensou com as alterações na segunda etapa? Na sua visão, elas surtiram efeito? Olha, se eu colocar o final do jogo, realmente Michael teve boas jogadas individuais, Vitinho também teve uma entrada mais competitiva, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, por exemplo, eu não queria tirar porque estava chegando a hora dos pênaltis, né? E ele é um batedor de pênalti, só que ele não aguentava mais. Eu pedi durante 2 vezes, o Gabriel veio até a beira do campo e falou, não tira ele para ele bater o pênalti. Eu falei, Bruno, você consegue? Ele falou, não consigo mais, não aguento mais. Então, mediante isso, eu não posso deixar um jogador dentro do campo. Tanto que o Michael entrou no lugar dele, converteu a sua cobrança. O João, a hora que nós começamos a perder um pouco mais o meio, eu tentei dar um pouco mais de proteção. Gerson já batendo cansaço por causa da temperatura. Everton já um pouco cansado. As opções foi muito mais para repor fisicamente o time do que para qualquer outra coisa. Nós tentamos manter o time firme e forte, porque nós estávamos à frente do jogo. Não fizemos substituições defensivas. O Mateuzinho, a entrada dele se deu porque o Isla já tinha o cartão amarelo e começou a ficar um jogo perigoso. Apesar dele ter ficado alguns dias parado por lesão, mas eu achei que era o momento dele entrar. E as outras substituições são substituições naturais que a gente faz, são as opções que a gente tem do meio para frente, que a gente tem feito costumeiramente nos últimos jogos. A Isabelle Costa, do torcedores.com. Boa tarde, Ceni. Qual fator foi diferencial para o Flamengo nesta conquista? Eu, assim, sou um cara muito feliz, porque os caras que trabalham comigo, eles não lideram apenas pelas palavras, sabe? Eles lideram pelo exemplo. Eu acho que essa geração de jogadores mais experientes e que ganhou tudo pelo Flamengo, mostra que ainda tem fome de vencer. E é uma das coisas que eu falo para eles, principalmente os mais experientes, né? O caso, sei lá, do Felipe Luiz, do Diego, dos Diegos, né? Everton, que fez 32 anos ontem. Arão, que apesar de não ter chegado ainda, acho que nos 30, mas já é um cara que está há muito tempo aqui no Flamengo, né? Que não deixa essa oportunidade passar, de construir essa era vencedora. Porque o dia que passar, as pessoas vão achar que o tempo deles também passou. Então eu acho que, para mim, o que eu mais vejo, o que mais importante tem oportunidade de ser campeão? Seja. Não deixe passar. Principalmente numa geração tão vencedora, não deixe as pessoas achar que o tempo de vocês passou. Porque a gente acabou de mostrar no dia de hoje que essa geração ainda continua honrando a camisa do Flamengo. Então, para mim, esse é o principal. O caráter desses jogadores que eu tenho, que contagiam, sem dúvida nenhuma, aqueles mais jovens. Exatamente nessa linha, a pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Esse já é o 2º título nacional em pouco tempo no Flamengo, seu. Uma era de títulos realmente vai se formando? Eu espero que sim. Eu espero que a gente carregue no nosso coração sempre o desejo de ver o Flamengo lá em cima, de colocar o Flamengo no ponto mais alto. Aqui o objetivo, eu sei que às vezes existem as desconfianças, existem as dúvidas, mas aqui ninguém mais profissional do que eu, e ninguém tem mais desejo do que ver esse clube vencedor, né? O meu desejo hoje é ver o Flamengo no ponto mais alto, né? É ver cada coração do torcedor. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, em especial, logicamente, no Rio de Janeiro, está todo mundo feliz hoje. Mais uma vez, um jogo difícil, um jogo complicado, mas esse time mostrou que o coração vermelho e preto continua batendo forte. O Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Ceni, primeiramente, parabéns pelo título. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, teria dito que o Flamengo tem o melhor juiz do futebol brasileiro. Você acha que o árbitro interferiu tem o melhor resultado? o quê? Desculpa. O melhor, eu não entendi. O melhor? Juiz do futebol brasileiro. Segundo o Wesley, o Abel teria dito. Você acha que o árbitro interferiu no resultado de alguma forma? Olha, eu prefiro pensar, primeiro, é um técnico europeu, né? Uma pessoa que veio de fora, extremamente educada. Eu prefiro pensar que foi no momento de calor do jogo. Eu não sei se foi no momento que ele foi expulso, se foi no final do jogo, e eu também acho que é normal.
Quando a derrota ela acontece, a gente tenta arrumar subterfúgios, né? Mas eu acho que de cabeça mais fria, ele mudaria. Tanto que foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras. Não houve nenhuma expulsão, a única expulsão foi a do treinador, o que não envolve diretamente o jogo em si. Então, eu acho que com a cabeça mais fria, tenho certeza que ele vai reconsiderar a decisão. Eu acho que o Flamengo ganhou pelos seus méritos, enfrentou um grande time. Palmeiras hoje é um time dificílimo de se bater, dificílimo de se vencer. Joga com características diferentes da nossa, é bem verdade. Mas dentro das características que se dispõe, é uma equipe que nos enfrenta, assim, que virou um grande clássico do futebol brasileiro. Quer queira as pessoas reconheçam ou não, virou um grande clássico do futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa vitória e ele, mais do que citar a arbitragem, tem que valorizar também a coragem, a dedicação de todos os seus atletas. Tem uma decisão já na quarta-feira, tenho certeza que o Palmeiras tem uma grande oportunidade, deve ser o campeão da Recopa. Eu acho que ele vai estar, talvez, com outro discurso, outro pensamento. Eu prefiro crer no momento de cabeça quente ter colocado essas palavras. Última pergunta do Guilherme Gordo, da Rádio Bangu. Ceni, parabéns pelo título. Com mais essa taça conquistada, o Flamengo chega ainda mais favorito nas competições da temporada que está começando? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil? Aí depende. Tem que manter a chama acesa. Depende. Você tem que mostrar através do exemplo, do dia a dia. Eu falei antes dessa entrevista aqui. Eu vim aqui e falei para vocês, o Flamengo joga o melhor futebol. Me foi perguntado, né? Eu falei que a gente tinha que mostrar no dia de hoje se nós somos merecedores de ser campeões. Então, a cada dia, a cada jogo, a cada competição que se reinicia, se nós mantivermos esse espírito de competitividade, aliado à qualidade técnica que nós temos, se a gente conseguir mais uma outra peça para cada vez mais deixar o Flamengo forte, a volta do Thiago Maia, que é muito importante, a volta do Pedro, que é muito importante, jogadores que estão no departamento médico, se a gente conseguir se manter firme, com atitude, com palavras e exemplos, nós vamos estar sempre brigando pelos títulos. Vai ser difícil? Claro que vai. Grêmio, Inter, Atlético, Palmeiras, São Paulo, grandes times que hoje vêm disputando palmo a palmo com a gente competições, sem dúvida nenhuma será difícil. Mas se mantivermos essa atitude no dia a dia, em cada treinamento, nós vamos brigar por outras taças até o final do ano. Rogério, essa conquista é cercada de uma série de histórias. E tem uma história muito interessante. O Arrascaeta foi eleito o craque do jogo, né? E convocou ali os companheiros para fazer uma festa dentro do Sportage. E logo depois fez a doação desse carro para um funcionário do clube. Fala um pouco para a gente desse espírito, desse clima interno que só vocês que estão lá dentro conhecem. Muitas vezes as pessoas do lado de fora, né, pensam do Flamengo, jogadores. Eu sempre falo, né, que jogadores dos milhões, para mim os milhões que significam para eles são os mesmos milhões que vestem a camisa, são os 42 milhões que vestem a camisa vermelha e preta. Esses caras têm bom coração, esses caras são do bem, boa alma, bom caráter. Trabalhar com eles no dia a dia tem sido para mim uma experiência maravilhosa, porque você acaba vendo, jogando contra, muitas vezes, né, vendo. Eu falo isso para o Diego, como ele aceitou trabalhar muito em função dos outros, mesmo sendo um 10 consagrado, que passou pelo futebol alemão, que passou pelo futebol italiano, que jogou fora há muito tempo, que passou pelo futebol espanhol, Felipe Luiz da mesma maneira, enfim. Esses caras são bons de lidar no dia a dia, são gente que tem alma boa. E o Arrasca é mais um menino assim. Além de talentosíssimo, acho que merecidíssimo o prêmio para ele, tem coração bom. E eu acho que isso, de uma maneira ou outra, reverbera para você no futuro. Obrigado pela presença, Rogério. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Finalizamos a... E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.